Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 315 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que antes de aprender a fazer tenda, tem que aprender a fazer a unha. Que mancada, amor, que mancada. Eu não faço unha mesmo. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulo Maitá, que é um exemplo de quem se esvaziou de si mesmo, né? Porque ele deixou de ficar milionário nos Estados Unidos pra ficar pobre aqui no Brasil com nós, né? Estamos juntos, Dri! E com o Paulinho De Gaspari, empreendedor, missionário, grande comunicador. Mandei bem, né? Mandou. Mas eu falei que... Esse vai pro ar, essa vai pro ar. Eu falei que não podia mentir, tem que falar a verdade. Foi honesto. Paulo Maitá, olha só, que dilema que nós estamos aqui. Ele já estreou no podcast, mas foi no podcast da Cepal, que também faz parte de Irmãos.com, mas ele ainda não estreou no podcast Irmãos.com. Então, bem-vindo ao podcast Irmãos.com. Meu primeiro podcast. Olha só. A gente já conversou aqui com ele no podcast Cepal sobre negócios em missão. E uns meses antes, no podcast Irmãos.com, a gente conversou com 3 pessoas que trabalham nessa área, que são o Gustavo Borges, que são biguete dele também, o Sérgio Sakata, tudo parceiro. E o parceiro e mentor. E o Alexandre Torres, que a gente gravou em julho de 2015, já completando 2 anos, que a gente introduziu, apresentou aqui os termos dos negócios em missão, profissionais em missão. E a gente traz o Paulo de novo aqui pra gente conversar um pouquinho mais e tentar conhecer alguns cases. Eu acho que assim, o termo é tão diferente pra tanta gente, pra gente foi diferente também quando a gente começou a ouvir sobre isso. Eu lembro quando na Cepal, no começo da Cepal, a gente ouvia... Não, pra mim era os gringos, era coisa de gringo. É verdade. Fazendo. Isso é muito coisa de gringo. Não, esses gringos, os gringos, o negócio é o seguinte, não quer ofertar mais, quer pôr a gente pra trabalhar pra ganhar dinheiro. Que não deixa de ser uma boa estratégia também. Eu falei, pra mim isso aqui é bom, né? Mas verdade, enfim. Tanto que o termo era em inglês, tá? Eu lembro muito bem da minha primeira impressão, assim, quando eu ouvi sobre isso. Eu amaldiçoei até o último fio do cabelo. E agora, assim, cada vez mais a gente tem que se aproximado disso, e a gente tem visto como uma alternativa à forma de se fazer missões, ou não tão uma alternativa, mas alguma coisa que agrega ao movimento missionário de hoje em dia. Sim. Né? E é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho mais hoje. A gente quer conhecer cases aqui com o Paulo Maitá, que está trabalhando nessa área, está empreendendo nessa área, fazendo muitas coisas, aceleradora e outros trabalhos que ele tem desenvolvido. A gente vai descobrir aqui hoje, e a gente vai conhecer várias histórias de gente que tem feito isso também, para você entender melhor do que a gente está falando. Então, mas assim, uma coisa que eu queria falar, se você não ouviu o programa 275 Profissionais em Missão, eu acho muito interessante você ouvir, porque lá no Profissionais em Missão a gente dá uma pincelada sobre o que é negócios mesmo, né, em missão, e também a gente fala sobre os fazendedores de tendas e tal. Fazendeiros de tendas. Eu não falei, você que falou fazendeiro. Fazendores. Os fazendeiros de Porque eles já estão fazendo. Então. Fazendeiros. E esses termos, assim, é uma terminologia diferente, mas é bem diferente mesmo as formas de atuação e tal. Porque no caso do banco, eu vou ter que falar Paulo, não tem jeito. Eu sei que você não gosta, bom, mas tem tudo que bem. É o que popularizou. O que popularizou. Tá na língua. Então, mas o lance do negócio em missão é trabalhar diretamente com o empreendedor, né? Exatamente. Com o líder que tá lá na frente, né? Exatamente. Quando a gente reflete, por exemplo, nos versículos da Bíblia sobre missões, né? A gente vê lá em Mateus 28, o versículo do Ide, né? Ide, fazer discípulos em todas as nações. É muito interessante porque a gente sabe que quando Jesus voltar, né? Quando estiver os salvos, eles vão estar no céu e não vai ter projeto missionário mais pra trabalhar. Né? Uma das coisas que vai acabar no céu Vai acabar, não vai ter missões, né? Missões é entre esse período até a volta de Cristo, né? Por isso que eu preciso arrumar outro negócio pra poder fazer no céu. Exatamente. Também eu acho que vai ter negócios lá também, mas não vão ser negócios em missão, vão ser negócios, né? E é interessante quando a gente pensa em missões nesse contexto, porque também amplia a nossa definição do que é missões.
né? Então a gente sabe, por exemplo, que tem empreendedores hoje que têm entendido no mundo inteiro, que têm entendido, têm sido chamado por Deus para não abandonar tudo e ir para outro país, mas para usar a habilidade dele, a vocação dele como empreendedor para impactar o reino de alguma forma. Esse como impactar o reino tem vários casos, que a gente vai compartilhar alguns aqui nesse podcast, mas é nessa linha aí. A gente vê cada vez mais, pelo menos assim, no círculo que estou, não sei há quanto tempo isso acontece, mas a gente vê a coisa do empreendedorismo crescendo muito no Brasil. Tem vários novos negócios surgindo, tem vários coachings trabalhando com essa coisa do empreendedorismo, tem o Geração de Valor lá do Flávio Augusto. Tem Belpass, tem Nova, tem vários, né, que estão na mídia aí. THSM. E tem muita gente investindo nisso e dando dicas e trabalhando com essa área. E a gente vê cristãos também se interessando por isso e trabalhando e sendo conduzidos para empreenderem, né? E eu acho que falta essa visão realmente de reino, como o empreendimento dele, o fato dele empreender pode contribuir com o reino. Exatamente. Por muitas décadas, eu acredito que a igreja educou o empresário como um financiador de missões, né? Como um terceirizador. Então tem o jovem, qual que é o modelo conhecido hoje, né? O jovem larga tudo e vai para a Ásia, né? Ser missionário lá. O pastor ora envia espiritualmente, a igreja envia, a senhorinha ora, né? Pelo jovem, e o empresário banca financeiramente. Então, o envolvimento do empresário em missões ficou muito limitado por financiar, né? Esses modelos missionários. E uma coisa assim que eu acho interessante também a gente falar e pensar sobre isso é que tem essas startups, esses coachings, lógico, tem alguns, não vou generalizar, mas o foco deles é 100% sucesso financeiro, né? E você vai lá, como você obter sucesso, como você obter um retorno muito rápido, fazer receita em pouco tempo, como você se planejar, se organizar, fazer todas as planilhas dar certo e tal. Sim. E assim, você é um cara que já foi de negócios, né? Ainda sou, espero que... Mas é um cara economista, né? Com esses planejamentos e tal. Como trabalhar, por exemplo, na cabeça do empresário de que isso é importante, lógico que é super importante você planejar, você não abrir um negócio, uma startup com um tiro no pé pra você falir amanhã também, isso não é interessante, mas de que isso não deveria ser o cerne, o coração da empresa, e sim algo muito esse é um bom debate, Dri, obrigado por trazer isso. Quando a gente pensa em lucro, em gerenciamento de funcionários, em tudo isso, porque a empresa, ela tem uma vocação, né? A vocação da empresa é gerar riqueza, é gerar lucro, e isso está de acordo com princípios e fundamentos bíblicos, né? Não é uma coisa ruim. O ruim é quando você distribui de forma errada, você usa de forma errada essa riqueza que foi gerada, né? Mas a empresa, ela não é antibíblica. Inclusive, ao longo da história bíblica e em missões, no Antigo Testamento, Novo Testamento, antes, depois da Reforma, negócios foram usados muito por Deus para evangelização, para missões no contexto geral. O que tem acontecido hoje no mundo é realmente, como o Paulinho comentou, um grande movimento empreendedor, né? Em todos os lugares que a gente vai, você vê coworkings, né? Ambientes colaborativos surgindo. Na França, você tem startups americanas, startups de Israel, que também são os dois grandes polos hoje de novos negócios, né? E aqui no Brasil também essa onda começando muito forte, né? De jovens e adultos querendo empreender. Parece que abriram até um espaço físico na Avenida Paulista, né? Só pra galera trabalhar junto. Abriram, espaços de graça, E tem até o Google tem, não tem? Tem o Google Campus, a gente trabalha de lá na aceleradora. Só de chamar Google a gente já fica encantado. Só de chamar Google já imagina o pessoal, outro nível, né? Imagina o pessoal... Você tá dando os puffs, né? Não, atravessando a sala de patinete, esse tipo de coisa, né? Pois é. Tem uma pesquisa, inclusive, da Fundação Telefônica, dizendo que mais de 70% dos jovens entre 19 a 30 anos preferem empreender do que ter um emprego comum, um emprego regular. Mas você acha que isso tem muito a ver com já é outro assunto? Vai outro podcast pra falar disso. Mas tem a ver com a insubordinação do jovem atual de não querer ter um chefe, de querer ser chefe do seu próprio negócio. Também, Paulinho, mas também pela busca de novas experiências, né? São novas gerações que buscam muito essas experiências e é uma geração muito acelerada também, né? Pensa muito rápido e faz tudo muito rápido. Exatamente. Então, mas assim, voltando, até pensando nesses jovens e nesses
novos empresários. Como a gente atacar o cerne mesmo, o coração dele e falar, ok, é legal você ganhar dinheiro, é legal você ter estabilidade financeira, é interessante você fazer um bom planejamento pra isso, mas, cara, isso vai ficar aqui na Terra, no mundo. Por que a gente não vai alcançar algo que transcende isso, entendeu? E como você alcançar esse coração, assim? Exatamente. Eu acho que os empreendedores, os empresários, eles têm um ativo muito grande nas mãos, né? Que é o próprio negócio dele. E quando o negócio começa a dar certo, o negócio começa a gerar riqueza, a gerar lucro, o ser humano, ele foi criado assim. Então tem uma tendência de você achar que isso é fruto do seu próprio trabalho e que Deus não tem nada a ver com isso, né? Eu fiz por merecer, né? Fiz por merecer, meus esforços, minhas habilidades técnicas, minhas estratégias. Aproveitei as oportunidades. E é o que os coaches falam. Eu cara, tava na hora certa, eu fiz acontecer. Né? Porque enquanto você estava dormindo, eu estava trabalhando. Pois é. Então isso cria uma negação da dependência de que a gente tem de Deus. Né? Eu acho que o cristão, o empresário, ele precisa entender que a gente depende de Deus mesmo, a gente fazendo a nossa parte, né? Deus que está movimentando tudo ali por trás. Né? E como que o negócio pode ser usado como uma plataforma para a expansão do reino de Deus. Então isso entra muito no conceito de Business as Mission, né? De BAM. E cada vez mais profissionais que eu tenho conversado aqui no Brasil, fora do país também, empreendedores, têm feito essa pergunta. Né? Falar, eu não quero ser só um mantenedor de missionários, eu quero fazer parte da missão, eu quero executar a missão também. Então, como fazer isso? Existem muitas formas de como uma empresa pode ser usada para a expansão do reino. Né? Inclusive, algumas agências missionárias têm criado departamentos dentro dessas agências voltadas para negócios, né? Como uma das únicas alternativas para entrar em países fechados, por exemplo. Sim. E como que você, por exemplo, aborda... Eu não sei se você faz esse trabalho também, às vezes eu tô supondo e eu acho que não. Mas você também abordaria num negócio... Eu não sei se você trabalha, por exemplo, com redes de empresários, redes de empreendedores, se você tem alguma fala ou algum contato com relação a eles, deles trabalharem com esse foco também. Ou você espera eles te procurarem, os empresários? Na aceleradora, a gente pode até falar um pouquinho da Bluefields, que é uma aceleradora de startups que a gente está desenvolvendo e tá para lançar, inclusive, a gente pode falar mais um pouquinho disso. Sim. Vamos lançar em primeira mão. Lançar em primeira mão, exatamente. Então a gente tem conhecido muitos empresários e os empresários têm tantos questionamentos sobre como ter essa integração de fé e trabalho, de missões e negócios, que não é tão fácil assim. Não, né? O mundo do empreendedor é de muitos desafios, de muitas dificuldades. Então você começa a questionar, inclusive, as decisões que você toma no dia a dia do negócio. E existe hoje, dentro da nossa mente, um modelo mental de separação, né? Sim, entre sagrado e secular. Que isso é derivado lá da Idade Média, também vai outro podcast pra isso. Mas que, por exemplo, tem um funcionário na minha empresa que ele não tá com uma boa performance. Se a minha empresa é um meu projeto missionário, eu não posso mandar ele embora, né? O empresário acaba entrando em conflito. Não pode? Não, o empresário acaba entrando em conflito, né? Com esse tipo de decisão. Mas a ideia aqui não é... Olha que o Paulo tá orientando, deixa eu ver. Dicas de melhores práticas. Mas é um dilema. É um dilema. Então você contratou uma pessoa e você está investindo na vida dela, né? Você contratou a pessoa... Mas você vai lá e conversa uma vez com o funcionário, ele continua zoando. Você conversa de novo, Qual que é o limite, né? Qual que é o limite? Porque os presbiterianos dizem 3 vezes. Né? 3 vezes. Porque se o funcionário está prejudicando a performance da sua empresa e teve esse processo de acompanhamento, não teve resultado, conversa e treinamento, o funcionário está prejudicando o seu próprio projeto missionário, que é o seu negócio, né? Que é o negócio de Deus. Então, esses conflitos é porque ainda existe alguma segregação, né, do sagrado e secular. E sabe uma coisa que eu acho interessante? Eu não vou dar nomes às pessoas, mas, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela é dona de uma indústria de plásticos aqui da região. Eu sei. Claro que eu sei. Você conhece todas as pessoas que eu conheço, amor. Se bem que o coração da mulher é um oceano, né, de profundeza. Mas a Joana deixou você falar dela? Para de falar o nome dela. Aí, e é tão interessante, eu acho que você já deve ter vivido muito isso, mas quando ela descobriu que ela poderia fazer da empresa dela uma vocação voltada para missão e evangelismo, parece que ela se converteu de novo. É um brilho nos segunda olhos, conversão. assim, peraí, como assim? Sabe, assim... É como se caísse uma fichinha, sabe? Como se... É impressionante. Caramba, até agora eu só usava isso pra ganhar dinheiro, pra me dar sustento. E ela até falou pra mim, nossa, eu às vezes até me sinto angustiada por não estar tanto no reino e trabalhando tanto. Falei, mas espera, vamos então entrar, né? Já que você quer entrar, vamos fazer e tal. Exatamente. E voltando pro versículo de Mateus 28, né? O id, no original ele é no gerúndio, né? Então, indo. Então, uma vez que nós somos cristãos e reconhecemos Cristo, nós
nós já estamos indo, né? A parte do id, do ir, é o mais fácil. O mais difícil é fazer discípulos, né? E o negócio pode ser uma plataforma para acessar esses relacionamentos, para fazer esses discípulos, né? Seja lá longe, no contexto mais fechado pro evangelho, ou aqui no Brasil também. Sim, mas aí, daí, na prática, como que faz? É o que a gente quer aqui, Paulo. Conceito a gente já tem bastante. Vamos lá. Por exemplo, legal. Vamos pro exemplo prático. Tá, vamos lá. Tem uma empresa, que, voltando à questão da confidencialidade, né, dos projetos... o nome, sei lá, Galinha de Ouro. Essa empresa. eles... Não, peraí, vamos só explicar a questão da confidencialidade, a gente falou isso antes da gravação. Tá. Porque o negócio é o seguinte, algumas empresas, alguns negócios como missão, eles não podem se autodeclarar como negócio de missão, que isso em algum momento pode atrapalhar o projeto deles. Ainda mais se eles estiverem em países, né, que eles não são permitidos falar do evangelho. Exato. Né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados aqui. Pra não citar a empresa. Mas o Paulo sabe o nome de todas, então se você precisar saber... Não, tô brincando. Não, se precisar tocar uma ideia mais one-on-one, né? Seja, a gente pode... Cara, você pode morrer. Ele acabou de falar de país fechado de empresa, que você sabe. Mas assim, então a gente vai tomar alguns cuidados aqui pra contar a história. Mas tem muitas histórias interessantes que o Paulo vai compartilhar com a gente aqui. Esse realmente é o foco do que a gente quer conversar, pra ver na prática como tudo isso que a gente tem conversado de conceito pode funcionar. Certo. Então, o que tem a Galinha de Ouro? Tem uma empresa, por exemplo, que é a Galinha de Ouro, que eles terceirizam a produção dos ovos. Eles terceirizam a produção. Eles contratam galinheiros para produzir galinhas de ovos, né? E ovos para eles. E eles têm algumas pessoas que são os inspetores de qualidade, né? Esses inspetores de qualidade são responsáveis por fazer o acompanhamento da qualidade de cada fornecedor da produção, analisar a produção, os indicadores de desempenho, os critérios da qualidade, né? Do processo. E esses funcionários, especialmente, eles são contratados de forma estratégica para que esse acompanhamento seja também um relacionamento com aquelas pessoas dos fornecedores que eles estão entrando em contato. Ou seja, ele não vai perguntar só da qualidade da inspeção, ele vai perguntar, e a sua vida, como que tá? Se a pessoa não for uma pessoa que conhece a Cristo, tentar de alguma forma sinalizar o reino, e com quase que mentorias, né, periódicas, usar essa estratégia para fazer discípulos. Poxa, que legal. Para fazer discípulos. Eu nunca pensei num negócio desse. E a pessoa tem que estar preparada para isso também, né? Não adianta assim, eu quero fazer isso na minha empresa e ela não tem o conhecimento necessário para fazer isso, conhecimento bíblico necessário para discipular uma pessoa. Exatamente. Né? Então já entra uma por isso que ser um anterior. missionário no campo de trabalho, né, enxergar o seu negócio, onde você está, como um campo missionário, exige de ti também uma preparação mais detalhada, bíblica, missiológica, teológica, se for em um contexto de outro país, transcultural, né? Sim. Inteligência intercultural. Então, digo que o business missionary, né, o empreendedor como missionário precisa também se capacitar bastante, pelo menos mais profundamente nesse sentido, né? Tem um outro caso, Paulinho, de uma empresa na China, que é de um americano lá, e eles produzem vidros, né? Produtos quase commodities lá para a região que ele tá. O negócio tá indo bem e os funcionários deles são muito gratos pelo contato que tem com o dono, sabe? O dono, ele dá atenção, ele mentoreia, ele discipula os próprios funcionários. Então tem vídeos que ele mostra pra gente de funcionários falando assim, olha, eu preferia trabalhar 1000 vezes aqui, nessa empresa pequena, empresa média que ele tem, do que em qualquer outra empresa do mundo, do que Google, que a gente falou aqui, do que Apple, porque aqui nessa empresa eu aprendi a andar com Deus. Olha, que legal. Então, tem dilemas, tem desafios, isso, mas também tem resultados muito bons. E sabe o que eu fiquei pensando aqui você falando? Porque assim, no Fantástico tem aquele quadro do chefe lá, né? Chefe escondido, chefe oculto uma coisa lá. assim, que ele se disfarça. Você já viu esse programa? Já vi. Fantástico, sabe? Já viu esse programa Fantástico? Já ouvi falar, Não tô falando do Fantástico, tô falando do chefe Não, é um oculto. quadro lá dentro que o chefe, que não é conhecido por todos, ele se disfarça e vai pro chão de fábrica. Sim. E vai trabalhar Aí ele junto. trabalha, sei lá, 2 semanas, 3 E vai semanas. conhecer Já a vi. vida das pessoas. Deve ser importado de algum modelo estrangeiro, que o Fantástico traz. Da Gringolândia. Mas é muito legal o impacto que o chefe sente estando perto dessas pessoas. Isso que eu ia falar. Não só de ver o trabalho, mas de conhecer a pessoa de perto, de saber os seus problemas, o que tá passando. Tanto que no final aí tem aquele show-off que a gente fica emocionado de ver, eu sei que você tá passando por isso, então eu vou te dar um curso de não sei o quê, vou pagar uma passagem pra você ver sua mãe lá no norte do país, esse tipo de coisa, sabe? Que é bonito e emocionante. Então, mas o que eu acho interessante é que todos os chefes no programa, eles falaram que depois que eles tiveram
tiveram um relacionamento pessoal mais intimista com os funcionários, a vida deles transformou demais. Assim. Isso é interessante, porque o core da missão é relacionamento. Sim. Você não faz evangelismo, qualquer outro modelo Tanto que missionário Jesus andou sem com 12, relacionamento. né? Não andou com uma galera, né? Não é nem da missão, é do ser cristão, né? Ser cristão, exatamente. Que faz parte, a missão faz parte de esse ser é o core, cristão. né? É o cerne ali. Né? E é interessante porque o chefe, por exemplo, que quer trabalhar, que quer se envolver com os seus funcionários, que quer fazer essa mentoria, às vezes não necessariamente ele mesmo, mas ele implantar isso com o seu pessoal e com as suas pessoas, isso vai trazer uma diferença muito grande para a vida dele, pro relacionamento dele, né? E quando a gente fala, por exemplo, na Bluefields, né, na aceleradora que a gente está fazendo, eu tento, na maioria das vezes, deixar muito claras as nossas motivações, né? Falar, eu tô fazendo esse trabalho com startups e com essa rede de mentores, tudo isso, porque é pra glória de Deus, sabe? E às vezes a gente tem um receio de falar isso pra uma pessoa que não é cristã e ela te, né, racionaliza e fala, meu, esse cara tá confundindo as coisas. Mas eu percebo, eu percebo uma receptividade muito grande. Inclusive mais de não cristãos do que de cristãos. Quando o tema é esse, né? 2 ou 3 semanas atrás, eu conversei com um investidor, ele é dono do fundo de investimento, que é um dos maiores fundos de investimento na América Latina. Ele não é cristão e a gente colocou as nossas motivações do porquê fazer isso. Ele se disponibilizou em conhecer mais nossos projetos, para quem sabe se tornar um parceiro, né? Um anjo lá, como é que é? Um investidor anjo, essas coisas? Primeiro um parceiro, né? Depois a gente vai evoluindo até chegar na fase... Até rolar o casamento. Até rolar o casamento. E então e no final eu propus orar por ele se abriu para isso. Então as pessoas estão abertas para receber o evangelho, porque a necessidade é urgente, né? O apóstolo Paulo pregava, ia de lugar em lugar como se Jesus fosse voltar daqui a um mês, né? E a mensagem é boa, é uma mensagem boa. E não cabe a gente julgar se a mensagem no contexto empresarial vai soar boa ou soar ruim. É a mensagem que nós somos chamados para disseminar. Então é isso que a gente deve fazer. E quando o empreendedor entende essa responsabilidade e esse chamado dele, muda. Eu tô lendo um livro, Paulinho, que chama The Business Card. Eu tô lendo ele em espanhol, não sei se tem em inglês, não sei se tem em português, mas é um empresário que ele herdou a empresa do pai, e essa empresa é uma empresa inclusive de plástico. É uma empresa americana que exporta para vários lugares do mundo, e ele tratava muito mal os funcionários, era um carrasco assim, basicamente. Ele ia na igreja, mas ele não entendia a responsabilidade dele no frente do negócio. E de repente caiu essa ficha. E que ele fez? E parece uma coisa tão óbvia, não dá pra entender que tem que cair a ficha, sabe? Parece. Mas deveria, né? Tem a ver com a nossa cultura, com a criação mesmo, de aqui eu tô fazendo meu sustento, tô vivendo a minha vida, sabe, e aqui eu tô sendo cristão. Essa dicotomia parece tão absurdo, sabe? Exatamente. Mas a gente no trabalho também, né? Eu vou lá pro meu consultório pra atender as pessoas e ganhar meu dinheiro. Aqui eu sou outra pessoa, né? É cultural, é impressionante isso. E esse cara, ele começou a transformar a empresa dele de uma forma inacreditável. Ele fez uma reunião com mais de 100 funcionários, falou que ia mudar o jeito dele se comportar e a gestão começou a mudar inteira. E o livro chama The Business Card porque ele colocou no cartão de contato dele, né? Atrás, os valores e princípios da empresa. E eles construíram, junto com a autogerência lá, uns valores, princípios bíblicos, né? Que baseado naqueles valores eles iam começar a tomar as decisões do negócio. E diz que a equipe de vendas dele ficou, assim, super preocupada. Porque vendas ainda, né, meu? Vendas, marketing, vendas é totalmente do mal. Começou a perguntar, acho que eu vou, para algumas pessoas eu vou entregar esse cartão, agora para outras pessoas eu vou usar o cartão antigo, né? Que não tem isso aqui. A gente dá um mau testemunho, aí a equipe de vendas perguntou assim, mas se a gente perder vendas por causa disso? Ai, que perca, ele falou, se perder vendas, paciência. eu banco. Ele falou, não tem problema. E, inclusive, eles fecharam um contrato com pessoas do Oriente Médio por causa dos valores... O livro é real ou é ficção? Não, é real, é real. Pô, pra que são cases, você vê uma ficção contando assim? Sei lá, às vezes eu tô me emocionando à toa. Então, quer dizer, não é uma situação assim, uma empresa ban, você vai ter que colocar no seu cartão de contato, não é isso. Mas tem tantas formas de se expressar, né, e glorificar Deus de alguma forma que... E se chega alguém pra você e fala, eu tenho uma empresa de plástico e eu... A Joana chega pra você. Eu tenho uma empresa de plástico e eu me toquei agora que eu quero usar o meu negócio como uma missão. O que eu posso fazer pra isso acontecer aqui? Primeira coisa, qual que é o primeiro tem que passo? Andar na linha, né? O RH tem que andar direitinho, os impostos, não? Com certeza. Quando a gente pensa a diferença, né? Quais são as vantagens competitivas, os diferenciais competitivos de uma empresa ban para uma empresa que não é uma empresa ban, é uma empresa comum, né? Business as usual, né? A gente fala. O quê?
business as usual, um negócio comum. Comum, tá. Usual, comum. Então, por exemplo, você tem a parte ética, né? Vamos olhar para a parte ética. Um cristão, ele tem que ser ético, né? Mas você tem várias empresas no mercado que não são gerenciadas ou os empreendedores não são seguidores de Cristo, que elas também são éticas. Existem certificações, né, B Corps e vários termos para esse tipo de empresa. Tem frigoríficos que não colocam papelão na carne. Alguns não colocam. Inclusive, esse assunto, olha, reflete... Tudo bem, tá em alta. A gente devia ter comido aquela carne no almoço, né? Agora eu fiquei com remoto. Pode mandar aqui descarregar em casa. Tá, então essa parte ética. Quando você vê, então a empresa BEM, ela tem que ter impacto social. Mas já existem negócios sociais e um movimento bem impulsionando aí globalmente de não cristãos que têm empresas com muito impacto social, né? Captação de recursos para as comunidades e tudo mais. Então isso também não caracteriza. A empresa BEM tem que, claro, se preocupar, que é um princípio cristão, mas ela não se diferencia de uma empresa que não é BEM por causa disso. E a gente pode falar os impostos, né? O compliance, né? A parte fiscal. O empresário cristão é dever a gente pagar os impostos de forma correta, né? Pagar os funcionários certinho e tratar os funcionários certo. Mas você tem empresas que não são gerenciadas por cristãos que fazem isso também. Porque são valores que o cristianismo trouxe, que Deus trouxe, mas que tá na sociedade, né? Então, qual que é a diferença, Paulinho? Não, mas se o cara vem e já fala pra você que quer se tornar... Então a diferença está no empreendedor, tá? O empreendedor que entende e que a partir do momento que ele entende, essa amiga de vocês, por exemplo, a Joana, ela pode... Por que a gente tá escondendo o nome dela? Não tô falando nada errado dela. É que ela vai ouvir esse programa. Joana, um abraço pra você. Então ela pode, com certeza, orar e pedir o direcionamento para Deus. Não que, né, não tenha passos, mas acho que o primeiro passo seria esse, né? E Deus dá essa própria estratégia, né? Porque tem vários caminhos, várias ações que ela pode usar a empresa para ser uma empresa missional. Empregando certo tipo de pessoas. Por exemplo, você olha para as etnias não alcançadas no Brasil, né? A comunidade de surdos. O Brasil tem uma das populações maiores do mundo de surdos, são 9 milhões, acho que mais de 9 milhões, e menos de 1% deles conhecem a Cristo. Porque eles têm pouquíssimas iniciativas em relação a isso. E são pessoas que têm dificuldade em encontrar trabalho, né? Que dependem ali de uma reserva, de lei. Então por que não contratar um surdo e criar um relacionamento com ele? Tem né? um exemplo que eu lembrei aqui, não é de BAM, mas eu lembrei. Tem uma empresa de... Quem conhece tecnologia sabe, lá em Nova York tem uma empresa de eletrônicos chamada BIH. O dono é judeu. E acho que praticamente todos os funcionários são judeus. É muito engraçado. Assim, os vendedores todos com aqueles cachinhos aqui do lado, com um chapéuzinho, kippah. Então ele entendeu que ele deveria ajudar a comunidade judaica e ele tá empregando os judeus. Pois é. E cada um, né, tem uma estratégia diferente. Faz sua estratégia. Exatamente. Mas para complementar essa parte mais prática, né, do que poderia fazer, nós da Bluefield, a gente tem uma parceria com uma aceleradora, tem a características de missões também, uma aceleradora americana e que tem operações na África. Então eles têm um curso lá de 96 horas, que está rodando hoje na África do Sul, no Quênia e em Gana. E esse curso ensina, ele é um curso que ensina todas as áreas do negócio, né, finanças, marketing, jurídico, todas as áreas. É um curso de empreendedorismo. Curso de empreendedorismo, só que 30% do currículo desse curso é baseado em princípios bíblicos. Então, em todas as aulas, o empreendedor ele vai poder entender como ele pode integrar aquelas áreas do negócio com as verdades bíblicas. Que legal. Porque a Bíblia, ela tá cheia de exemplos de negócios. Olha, cheia. Sim, a Bíblia fala mais de negócio do que do céu, Paulinho. É mesmo? Que coisa, olha isso. Eu tava até comentando com um investidor aí 2 dias atrás no almoço sobre que a Bíblia fala, inclusive, como você deve fazer um pitch, né, para investidores. Você lê lá Neemias, né, Neemias estava orando por uma oportunidade de falar com o rei. Né? E ele estava maturando ali, planejando o que ele ia... Então, quando o rei perguntou o que ele precisa... Ele estava pronto. Ele falou, preciso disso, por isso, qual a motivação dele e conseguiu um investimento. Muito direto em pouco tempo, né? Então, isso a gente extrai princípios bíblicos de como se preparar, inclusive com excelência, né, para fazer um pitch, para fazer uma apresentação para o investidor, né? Isso, outros exemplos também que a Bíblia tem. Então, é fantástico como tá tudo ali, né? Impressionante. Que legal. A
gente lançou aqui o tema no nosso grupo do Telegram e as pessoas ajudaram a gente a pensar algumas perguntas para complementar o que a gente já tem falado sobre BAM. E a Silvana Silva, perguntou aqui como é que se trabalha a questão do acúmulo de capital dentro da visão de negócio como missão, que é um risco que se corre tendo um negócio que vai prosperar e tal, e né, a gente... E ter esse desvio de foco, né? Na verdade, o problema não é você acumular capital. Não vejo problema nenhum nisso. Não, mas tem gente que vê. Tem gente que vê. Não, o negócio é o foco e onde está seu coração. Pelo menos eu entendo isso. Porque... Eu posso compartilhar uma experiência pessoal que eu tive lá na Indonésia, na conferência de jovens líderes, né, do movimento Lausanne. Eu abandonei minha carreira, eu abandonei vários projetos, como a Adri falou, propósito dos Estados Unidos, pra ficar aqui no Brasil. O pessoal chamou ele pra trabalhar no McDonald's nos Estados Unidos, ele não aceitou. Queria trabalhar no Burger King, mas... Mas se fosse na Disney, você tinha aceitado, né? Meu, eu me joguei nisso, né? Tem até uma frase na Endeavor que dizem que empreender é você se jogar do prédio e construir um avião no meio da queda. Né? Então eu tava me vendo... muito animador, motivador, né? Mas tudo bem. Que você precisa pra começar. Uma palavra de incentivo aí para os ouvintes. Paulo, pela sua presença. Mas é um desafio tão grande, e eu tava nesse desafio e as coisas não estavam dando certo com os meus olhos humanos, né? E eu falando pra Deus, Deus, caramba, eu abandonei isso, eu deixei isso pra trás, aquilo também, meu dinheiro acabou, minhas reservas acabaram, e o que o senhor quer de mim? O que falta pra eu entregar? Né? E, eu senti assim, como se Deus estivesse falando comigo, né? Ele falou, filho, eu quero só uma coisa, quero o seu coração. Quero o seu coração. Tudo que você fez, não importa. Não tem nada que a gente possa fazer, né? É o coração. Então, quer dizer, um acúmulo de capital, né? É um desvio, igual o Adri falou, é um desvio de foco. Então, o primeiro mandamento de Deus para o ser humano foi expandir, foi dominar sobre a natureza, foi criar riqueza. E isso não é pecado, isso é cumprimento de um mandamento, né? O próprio empreendedor, eu acredito que ele tem uma característica de uma competência criativa que imita um Deus criador, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o empreendedor ele tem que ter muita fé. Quando você vai abrir um negócio, vou produzir copos de plástico sustentáveis, de uma biomassa agrícola, por exemplo. A Joana, por exemplo. A Joana faz isso, exatamente. Ela faz isso, Joana? Vamos conversar depois. Tá fazendo um lançamento, inclusive, esse mês disso. Bacana. Tem os investidores pra apresentar. Os copos, viu? Então, eu vou produzir esse copo. E ela não sabe como que vai ser a produção, ela tem que ter muita fé, ela tem que acreditar em coisas que ela não tá vendo ainda, ela não consegue ver o produto final dela. Tem que ter muita fé, né? E construir esse avião no meio da queda, né? Então, o empreendedor, ele tem características de Deus nele também, né? Da própria criação do homem. E que empreender, criar riqueza, criar negócio é uma função sagrada, uma função que foi dada por Deus, né? Foi dado esse mandamento. Agora, como aconteceu ao longo da narrativa bíblica também, vários casos de pessoas que perderam esse foco, né? Por que a Bíblia fala? A paixão pelo dinheiro, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então não é o dinheiro, não tá falando assim, o dinheiro é a raiz de todos os males, tá falando o amor ao dinheiro. Onde está seu coração, né? Aonde está o seu coração? É isso que eu queria chegar. Muito bom. Para essa perda de foco não acontecer, eu creio muito em mentorias. Então era isso que eu ia perguntar. Então esse tipo de acompanhamento e de mentorias, inclusive eu conheci um fundo de investimento no Vale do Silício, que ele só investe em empresas que têm um propósito missional. E ele, nas empresas que ele investe, que ele aporta capital, ele se reúne uma vez por mês com os empreendedores desses negócios para falar de tudo menos do negócio dele. Que legal. Então ele fala como está a sua vida, sua esposa, sua namorada, sua família, como estão os seus relacionamentos, sua vida devocional, sua vida espiritual, que é uma coisa que eu tenho que tomar cuidado também. Tem um mentor que a gente fala muito disso, e isso acaba não deixando, né? Você não pode o empreendedor não pode criar aquela autossuficiência, né? Sim. Ele depende do acompanhamento de outras pessoas, de mentores. Então eu acredito muito na mentoria para resolver esse problema, né? Tem um amigo nosso em comum, eu vou falar o nome fictício dele, tipo Gustavo Borges. Escolheu justo aquele da natação. Eu inventei o nome agora. Ele é um cara muito envolvido com negócios em missão. Certo. E ele tem trabalhado como fazedor de tendas há um bom tempo. Você vai falar mesmo o nome dele? Então... Não, é o nome fictício, estou inventando agora. Pode ser também Gustavo Kirten. Então, o Gustavo, sempre envolvido com fazedor de tendas, ele resolveu fazer um negócio com missão. E ele começou a cafeteria numa cidade fictícia chamada Brasília. Muito fictícia. Uma cidade que inventaram lá no país pros políticos.
exatamente. Já ouvi falar dessa lei. E ele compartilhou com a gente, e eu tô reservando a identidade dele por causa disso, que eu não quero expor a vida do nosso amigo. Ele compartilhou com a gente que ele começou uma cafeteria, e com essa cafeteria ele quis experimentar o negócio como missão. Ele quis empregar pessoas para impactar a vida das pessoas, colocou um gerente lá, cristão, para ajudar a impactar a vida dessas pessoas e tal. Só que ele foi percebendo que como ele começou esse empreendimento e manteve-se no seu emprego original, ele não conseguia gerar o impacto que ele esperava estando lá presente, porque ele estando lá 1 hora, 2 horas por dia, na hora do almoço, ele ajudava a fazer café, a atender os clientes na hora do café e tal. Ele percebeu que os funcionários eram diferentes quando ele estava presente, afinal ele é o dono do lugar, e quando o dono está presente, você vai ser o melhor funcionário do mundo, você não vai ter problema nenhum, vai estar feliz e sorridente. No que o dono sai, aí você descobre quem realmente são as pessoas. E ele tem sentido essa dificuldade, tem testado algumas coisas e tal, e quem é realmente a pessoa que está mentoreando esses funcionários é o gerente, que é um amigo dele, cristão e tal, mas ele diretamente não consegue ter esse impacto. Você acha que, assim, se você quer realmente ter um impacto na vida dos seus funcionários, você tem que realmente estar presente, acompanhar o dia a dia e viver a vida junto com esses funcionários? Essa é uma pergunta muito boa, Paulinho, porque o empreendedor, ele é o visionário, ele é um inventor, entendeu? Então tem até vários estudos da Harvard Business School e de outras escolas, o que acontece quando esse empreendedor, ele sai do negócio, né? Então tem aquele negócio que cresce, ele vai muito bem, mas quando o visionário sai, aquele que é responsável por toda a ideia, toda a criação, toda a disseminação de valores, ele sai, a empresa, ela muda completamente. Né? Porque às vezes a empresa está funcionando e parece que nem precisa mais do cara, né? Exatamente. Mas você tira ele de lá, parece que tira uma aura junto com ele. E você sabe que eu conheci um cara também do Vale do Silício, que ele trabalhou com o Steve Jobs na criação da Apple, na implementação da Apple. Ah, eu sei quem é. Sabe quem é? O Barbudinho. Isso, ele fala muito de vocação. Tô falando do cara que criou. O Oz lá, né? Não é o Steve Wozniak. Mas ele também é barbudinho. Ele fala muito de vocação hoje na Universidade de Stanford, esse cara, e ele contou a história desse crescimento muito acelerado que a Apple teve no começo, né? Então eles começaram a contratar centenas de pessoas de uma vez só, e o receio do Steve Jobs era que a visão da Apple, os valores e princípios da Apple não se difundissem na organização, que eles iam perder o controle durante essa expansão, né? E esse empreendedor cristão falou assim pro Steve Jobs: então vamos criar um cargo chamado Business Evangelist, evangelista do negócio. Então ele vai ter a função, esse funcionário vai ter a função de simplesmente disseminar, de passar esses valores, os valores, né? os princípios da organização para todas as áreas, todos os novos. É diferente de um capelão, é um cara de negócios mesmo. Do negócio mesmo. Sim, é a visão do negócio. Porque o capelão às vezes está lá só para cuidar da parte espiritual, exatamente, de trabalhar. E você tem esse cargo hoje, oficialmente, em empresas como Oracle, como Microsoft, você tem pessoas hoje que são evangelistas de negócio, né, que eles têm essa função específica. Ah, tá, agora eu entendi. Não é o evangelista que a gente conhece. Entendi. Não. É o que o nome não foi o que está mantendo, né? a visão. Eu estava pensando como um cristão lá infiltrado. Do negócio mesmo. Ah, entendi. Então isso mostra a importância que é essa implantação de cultura. Foi, que legal. Olha, eu assisti um filme ontem muito parecido com isso, chamado Doador de Memórias. O filme é horroroso, muito ruim. Mas a ideia do filme é isso mesmo, é sempre ter uma pessoa que vai saber de tudo e ir passando essa visão e a paixão para as outras. Faz falta essa pessoa, né? Realmente. Pois é. E a figura do empreendedor no dia a dia do negócio é muito importante para isso, né? Mas o gerente não pode ser esse cara? Por exemplo, no caso desse amigo fictício, o Gustavo, ele não tá lá, mas o gerente tá lá, e o gerente é cristão, é amigo, e não tá passando, por exemplo, ele não pode chegar e falar pro gerente, eu não tô, mas você vai ser eu lá. Então, eu acho que ele, pelo que eu entendi, ele tá sentindo isso nessa pessoa, mas ele... ele que não tá tendo a experiência, então. Ele não tá conseguindo fazer o que ele gostaria de fazer estando lá, né? É aquela velha história do porco e da galinha, né? Não conheço. Tá falando da galinha de ovos de ouro, né? Comprometido e comprometido e envolvido, né? Ou a galinha é envolvida, né? No processo do ovo. Agora o porco é completamente comprometido. Com o bacon. Ai, que dó. Então são duas formas diferentes, né? De abordagem. Sim, eu entendi. Mas eu ainda não consigo... Eu acho
acho que é mais uma questão de experiência pessoal, então, pro empreendedor, né? Sim. Porque o fim tá sendo justificado, assim, ele tá sendo atingido, que é a transformação da vida dos funcionários dele, porque se o gerente tá fazendo o que ele deveria estar fazendo, então tá sendo alcançado. Se eles trabalharem em equipe, né? Se os dois compartilharem na mesma ele pode ser esse evangelista missionary não tem problema nenhum, em todos os sentidos. Vocês gostam de muitos termos, assim, eu vou cunhar um novo termo aqui que vai agora definir... Expandir globalmente, escalar aí a nível... Vamos chamar isso de... planetário. E vai juntar tudo, hein? Presta tudo. atenção. Vai juntar todos os termos aqui. Suficiente. 2 palavras. Anota aí. Empreendedorismo missional. Uau! É isso, cara. Agora você aumentou a barra, Paulinho. É isso, cara. É isso. Caramba, fofo. Sensacional. É o nome desse programa já. Por isso que eu casei com esse homem, você viu? Esse vai ser o título do podcast. Tá tudo aqui. Pode usar. Todos os termos agora que você for usar. Empreendedorismo missional. Empreendedorismo missional embaixo. Muito bom. Mas aí a gente vai cobrar. Eu não sei se ele tá elogiando Achei legal. Porque é difícil encontrar um termo em português mesmo, sabia? Mas vamos falar da Bluefields então, que a gente tá lançando hoje aqui no podcast, a Bluefields, que é a aceleradora. Isso. Que na verdade vai ter um lançamento oficial no Vocari, mês que vem, agora em abril, de 21 a 23 de abril, em Maringá, onde todos nós estaremos lá. Inclusive você que está nos ouvindo estará lá no Vocari 2017, eu tenho certeza disso. A gente vai se ver lá. E o que é a Bluefields, Paulo? A Bluefields, Paulinho, é uma aceleradora de novos negócios, né, de startups. O que uma aceleradora faz? Basicamente a gente tem uma plataforma de desenvolvimento de negócios, já vou explicar como que vai funcionar, que funciona essa plataforma, mas o objetivo é que os negócios se desenvolvam durante esse período na nossa plataforma muito mais rápido do que se eles fossem começar sozinhos do zero nessa caminhada. Então, além desse curso de empreendedorismo que eu falei, desse nosso parceiro da que é um EAD ou é presencial? Não, presencial. Vai ser em São Paulo. A Bluefields é uma aceleradora que está em São Paulo. Não, mas não chega a ser uma categoria de ensino, né? A EAD seria se fosse um curso. Não é simplesmente um curso, é um acompanhamento... o empreendedor... inicialmente é um curso, pelo que eu entendi, né? O empreendedor ele vai poder participar do nosso programa de aceleração, que vai durar de 4 a 6 meses, e vai também poder fazer só o curso. Entendi. Tá? O curso vai estar junto, vai ser também a parte de conteúdo do programa, mas ele pode fazer o curso que vai acontecer simultaneamente de forma individual. Entendi. Como é que funciona esse programa de aceleração? A gente vai lançar um edital, vai ser ali no Vocari, a gente vai lançar um edital a nível global, onde empreendedores vão poder se candidatar, vão poder inscrever seus projetos. Tem vários critérios de seleção, etapas de seleção. Até o final de julho, a gente vai divulgar as empresas que foram selecionadas e as empresas vão participar desse programa de aceleração. Tá? Como que funciona esse programa? Como eu falei, são de 4 a 6 meses, vai ter esse curso embutido também de 96 horas. Além disso, tem um programa de mentoria, tá? A gente tem mentores hoje especializados em várias áreas, profissionais e empresários que deram muito certo nos seus negócios, nos seus empregos, que vão estar mentoreando esses empreendedores. Que legal isso. Além disso, a gente vai poder disponibilizar equipes e pessoas de trabalho para adicionar valor ao negócio, dependendo da necessidade. Às vezes você tem um empreendedor que fez um negócio de copo plástico sustentável, mas ele não tem expertise no mercado plástico, ou ele não tem expertise em como vai distribuir ou como vai fazer o marketing. Então a gente pode adicionar valor com colaboradores, montando uma equipe para co-empreender com esse empreendedor. Um outro produto do programa de aceleração é uma academia de líderes, onde durante o programa ele vai poder ser capacitado em um ambiente colaborativo, em como o empreendedor pode usar a sua empresa para impactar a sociedade, né, diversas esferas da sociedade. Como o empreendedor toma decisões, né, como ele gerencia pessoas, quais os principais desafios do empreendedor e como ele ser um líder ali naquele contexto. E uma outra metodologia também, um outro produto do programa é o gerenciamento de projetos. Então esse empreendedor ele vai ter, a gente chama de Scrum Master, que é uma pessoa que vai montar todo o plano de ação, as fases do desenvolvimento do negócio dele. Alguém tipo um coach da aceleradora. Como se fosse um coach que vai estar puxando ele para produção, para cima, para ele cumprir com as metas com as entregas, que é uma coisa que falta muito para o empreendedor. O empreendedor ele perde foco muito fácil. Ele geralmente sonha, então é importante isso também. E desanima fácil também.
Desanima fácil também. Precisa ter essa pessoa. A perseverança é chave, né, no empreendedorismo e em qualquer chamado missionário também. Você pode ver na Bíblia que todos os missionários, seja sempre políticos, crise, né? sempre, até Jesus, né? A partir do momento que ele foi enviado, batizado por João Batista, ele foi direto pro deserto, né? Então é perseverança, aprovação e depois aí que o ministério começa pra valer. Sim. Né? Então o empreendedor tem muito disso também. Tem esse deserto, né? Que é um bom deserto. Mas, e daí a gente vai ter uma capacitação jurídica também, a parte societária, a parte de tributação. E também a gente vai conectar essas startups com potenciais investidores, né? Fundos de investimento, investidores anjo, né? Você vê que até o anjo tá, né? Essa parte é boa. O conceito bíblico, né? É bom. O mundo Mas dos negócios. de 4 a 6 meses dá pra fazer tudo isso com um empreendimento? Não só dá, como tem que. É aceleradora, lembra? Não é tartaruga. A gente velocidade 2 lá. A gente começou a aceleradora no começo do ano passado, 2016. A gente acelerou alguns projetos, alguns novos negócios. Cafezinho, nossa. Da nossa rede mesmo de contatos, né? Do nosso networking. Então funcionou bem, a gente teve muitos aprendizados. Nem tudo dá certo, né? Também muita coisa deu errado, a gente aprendeu com os erros. Então a gente vai nesse processo de seleção, esse primeiro programa que começa em agosto, ele vai ser a primeira turma oficial, né? Da Bluefields. Que legal. Cara, sabe o que eu acho sensacional? De verdade falando? Porque assim, quando a gente, por exemplo, fala, eu vou conversar com o Paulo Maitá, missionário da CEPAL, sobre negócios, missão e tal. E a impressão que dá, por exemplo, igual algumas pessoas que estão ouvindo o nosso programa, é que dá que você é aquele cara, tipo, o capelão das empresas, que vai botar a visão, vai falar, olha, você como um cristão, você parte do pressuposto de que você tem que testemunhar de Cristo na sua empresa e fazer isso, e que você vai ser esse implantador dessa visão no coração dos empreendedores e também ajudar de uma certa forma na manutenção dessa visão. Além disso, você entende de negócio. Então, é um negócio que, a incubadora de vocês, a aceleradora de vocês, não é algo, que é só pra manter essa visão. Mas não, é algo que tá totalmente envolvido, 100% envolvido em toda essa área empresarial, né? Desde planejamento financeiro, de aconselhamento com recursos humanos, de pessoas que já estão fazendo na área, né? E já tá trabalhando. Então, muito isso bom. Eu acho muito legal mesmo, que são pessoas competentes que estão lá na área para servir, né? O nosso sonho, a missão da Bluefields é ser uma referência, né? E desenvolver. A gente fala que a gente quer transformar o mundo através da nossa vocação empreendedora. Que legal. E a nossa visão de futuro é de ser uma plataforma global, tá? A gente acredita muito na internacionalização dos negócios. Então a gente já tem alguns negócios que a gente tem acelerado, que tem perspectivas já globais e que essa plataforma possa ser uma plataforma de 350 empreendedores até 2021. Mas vocês também se propõem a se tornar uma rede? Sim, de empreendedores? Exatamente. A gente tem criado essa rede já a nível global, né? Hoje você já tem ao redor do mundo, em todos os continentes, incubadoras e aceleradoras com esse propósito. Sim. Propósito de glorificar Deus, de expansão do reino através de negócios. Acredito, inclusive, Paulinho, que essa vai ser uma vertente muito forte, significativa, até dentro das próprias agências missionárias. Sim. Tá? Nas agências missionárias do futuro. Estou até escrevendo um texto sobre isso. E eu creio que o próprio Vocari, onde a gente vai estar lançando, ele tem muita sinergia com o que a gente faz. Porque ele prega essa bivocacionado, né? Sim, então pra gente isso faz muito sentido. A ideia da Bluefields nasceu também nesse contexto de Vocari, né? E tem sido um movimento, um evento também muito importante para essa nova geração que quer se envolver com missões através de inúmeras plataformas que não necessariamente é esse modelo que a gente conhece atualmente, né? Pode ser inúmeras formas. Isso é importantíssimo, revolucionar essa visão de ver tantas possibilidades que existem por aí. Sim, mas até as empresas, por exemplo, que não são elegíveis para estar participando do processo de aceleramento. Aceleramento. Dentro da Bluefields, seria interessante fazer algo com elas também, participar dessa rede de mentoria, de, um coach, ou participar, talvez mais pra frente um EAD sobre com Mas relação a isso. Mas quais são as empresas elegíveis para isso? Que são tipo de iniciativa? Novas, ele falou. É só do zero? Só quem tá começando do zero? Ou não. acelerador é já para quem já começou, mas precisa de um impulso? Não, a gente não pretende selecionar projetos que estão começando ou que estão... Não pretende? Não, que estão só no PowerPoint, né? A gente quer selecionar projetos que já começaram, tá? É que é diferente do... E que precisam de uma... Essa é a diferença entre incubadora e aceleradora. A incubadora é do zero, a incubadora ela faz toda a geração, nascimento, plano de negócios e tudo mais. A aceleradora é a pós-incubação, né?
Você começou a dar certo, começou a vender alguns produtos, pode ser pouca receita que você tem ali, mas que você precisa de uma atração, você precisa ser acelerado. Entendi. Né? Então esse é o nosso principal apetite aí nessa seleção. Projetos que façam sentido missionalmente, que sejam economicamente viáveis, né? Que tenham um retorno, que geram riqueza. Mas e se ainda não é viável, é diferente de estar dando lucro agora? Estar dando lucro agora, tá. com potencial para isso, entendi. Isso. E que também a gente tenha mentores na área, né? A gente tem que ter essa boa sinergia também. Não adianta a gente selecionar um projeto de engenharia naval, a gente não conhece nada sobre isso, não tem nenhum mentor que sabe sobre isso. Então como que a gente vai poder ajudar o empreendedor? Você de engenharia naval, meu filho, já era. Então, a gente tem um mentor de engenharia naval, mas pessoal... Era só pra falar que ele não conseguiu pensar em nenhuma área que eles não cobrem ainda. Ele usou uma que eles já cobrem. É muito rápido a dinâmica aqui. Mas assim, a pessoa está interessada, ouvindo agora, tem o seu negócio, quer ser acelerado. Qual que é o primeiro passo? Ir no Vocari. O primeiro passo é curtir a página do Facebook lá da Bluefields. Já tá rolando? Já tá rolando. A gente tava bem low profile, assim, online, né, nas redes. A gente tá começando agora a ter uma presença maior. A partir do Vocari a gente vai ter uma presença muito maior, até pela divulgação do edital, né, pro processo de seleção. Então curte a página lá e as próximas novidades vão estar todas online, disponíveis aí pra todo mundo. Muito bom! Bem legal, hein? Eu ainda tô preocupado com quem não vai ser elegível. Isso a gente conversa em off depois. Mas faz parte da rede nossa aí. Faz parte do ciclo da vida, né? Ser excluído também. Mas esse é um ponto interessante. Não sei se... Tem que aprender a perder, não tem, gente? A gente não ensina nossos filhos que eles têm que aprender a perder também. Faz parte. Esse é um ponto interessante. Já cortou ou pode falar? Tá valendo. Tá valendo? Porque até tava conversando com a minha namorada hoje sobre... Que ela está entre nós. Que está aqui, está no meio a Thalita. Tá de contra-regra aqui com a gente. De contra-regra. Não é porque Deus te chamou pra um negócio, que você teve a ideia de um negócio, que esse negócio vai dar certo. Né? Negócios são negócios e tem um risco altíssimo. Então a gente não pode ser... Tem uma palavra, mas a gente não pode ser triunfalista. Né? A gente fala, não, todos os negócios, porque Deus tá nesse negócio, ele vai abençoar e vai dar certo. Né? Pode ser 100% de sucesso. Pode ser que seja plano de Deus, o negócio tá errado. E todo mundo sabe disso. Os investidores, quando investem no negócio, eles sabem disso. Eles sabem que tem um percentual grande de não dar certo, né? Mas eles estão dispostos a correr esse risco. E se não deu certo, você tem que, plano de Deus, tirar algum aprendizado disso, e a gente chama de pivotar, né? Mudar o modelo de negócio ou abrir um outro negócio. Né? Então tem muito a ver também com a convicção da vocação do empreendedor. Né? Falar, eu sou empreendedor e Deus me chamou para isso e eu vou fazer isso. Uma hora vai dar certo, né? É o mesmo dilema do missionário. O missionário vai pro mundo árabe lá, fica 10 anos. Nenhum fruto não converte ninguém. Então quer dizer que deu errado. Uma visão humana. Né? Mas ele pode mudar. Ele pode... Chega um missionário que vai pra Índia, tem um projeto com futebol para crianças. E não aparece nenhuma criança no projeto dele para jogar bola porque eles só querem jogar cricket, né? É verdade. Então o empreendedor ele também tá apto, né? Por várias externalidades de mercado e de contexto econômico, histórico, cultural, de produção, de logística, N fatores, nada dá errado. Então é uma coisa que a gente tem que ter muito clareza, né? Nesse sentido. A gente vai acelerar, vai selecionar provavelmente 10 negócios pro programa de aceleração. A gente sabe que não são todos que imagina, não são todos que vão dar certo. Mas algum impacto a gente tem que ter, né? A missão não acontece só quando o negócio estiver viável, estiver com payback, ou retornando para o investidor. A missão já começa agora, né? O próprio como desenvolver um negócio já estamos indo, né? Já estamos nessa pegada. Então assim que a gente pensa também. Sim, e qualquer coisa a gente pode pivotar. Pivotar o empreendedorismo missional. Tá ficando chique o vocabulário. Pivotar o empreendedorismo missional. Essa é muito bom. Recadinhos! No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos, esposinho! Estamos aqui nesse programa de empreendedorismo missional. A palavra que toda vez que você usar, você vai ter que dizer cunhada por Paulinho de Gaspari. Vai entrar no Wikipédia, empreendedorismo missional. Isso, exatamente. E nesse programa a gente falou sobre o Vocari, então nós estaremos lá no Vocari. Paulo Maitá estará lá no Vocari. Sim, teremos um tempo especial lá. Estaremos no Vocari. Estaremos no Vocari, sim, Participaremos lá das gravações e faremos muito conteúdo para irmãos.com. Então, se você estiver lá, a gente se vê. Se não estiver, depois você vai ter um pouquinho da repercussão também aqui em irmãos.com. E se você quiser participar, Vocari
educare.org.br, faça já sua inscrição. Ele acontece de 21 a 23 de abril em Maringá. Lá no Paraná, em Maringá. Na Unicesumar, tá bom? E sobre esse programa também, se você não é empreendedor, não sonha em empreender, mas gostou do tema, recomenda para um amigo seu que sonha em empreender ou que já é um empreendedor, já tem uma empresa. Com certeza você vai ajudar ele a pensar em coisas que talvez ele não tenha pensado ainda, né? É verdade, é verdade. A gente sempre conhece alguém, né, que tem uma empresa, que é dono de alguma coisa. Uma né? loja, o que quer que seja. Esse tema é muito importante e vale a pena a gente sempre pensar nele. E nesse programa a gente falou sobre a dicotomia entre secular e sagrado. E a gente tem a honra. Sei lá se é honra, né? Eu tô falando. Vou falar de mim, eu não sei se é tanta honra assim. Mas ó, eu tô inventando moda. Tá fazendo pra cabeça. Né? Tô arrumando pra cabeça, exatamente. E a partir de hoje, eu ataco de youtuber. Olha que chique! Primeiro ele ataca de youtuber, depois a gente vai fazer um livro sobre o youtuber. Exatamente, daqui a pouco eu vou discotecar também, né? A gente vai usando essas coisas aí. Não vai. Não? Gente, é zoeira. Não, por favor. Mas assim, em 2011 a gente já teve um vlog, né? Na época chamava vlog, hoje é canal do YouTube. Eu e a Adri, a gente já falou sobre coisas do dia a dia e tal, e agora a gente ataca num formato diferente. Não vai ser a continuação do vlog Olá Pessoas, ele tá descontinuado mesmo. Eu vou começar no meu canal pessoal, porque não é um canal de irmãos.com. Sim, não vai ser um canal de vídeos que o irmãos.com vai fazer, né, amor? É nosso dia a dia, nossos pensamentos, nossas dicas que vamos deixar lá. Então, se você quer assistir, quer conhecer o nosso conteúdo, assina já o canal, que a gente precisa de assinantes para que esse conteúdo se dissemine por aí. Então é youtube.com/Paulinho De Gaspari, tudo junto. Você vai ter que aprender a escrever meu sobrenome, é De Gaspari, tá bom? Tudo junto. E olha só, o vídeo foi lançado junto com esse podcast, então lá em primeira mão, novíssimo em folha. A gente fala sobre músicas do mundo e músicas cristãs. Pra começar com polêmica já. Não, a nossa linha, na verdade, vai ser discutir coisas que tentam quebrar um pouquinho a cosmovisão da nossa época, né? Que tentam fazer a gente pensar um pouquinho mais. Então a gente vai falar sobre cotidiano, vai falar sobre vida cristã, vai falar sobre tecnologia, sobre redes sociais. E a gente optou não fazer em dupla esse podcast, eu e a Adri, como a gente fazia antigamente, porque a gente tem esse vídeo. Eu tenho que aprender a falar de vídeo, né? Não fazer em dupla esse vídeo porque a gente tem a nossa agenda difícil de conciliar e tal. Então, vez ou outra, a Adri vai participar também desses vídeos, é a nossa intenção. Eu vou? Vai, claro que vai. Vocês estão ouvindo, hein? Você vai ter uma série sobre filhos lá. Tá. É porque mulher só fala de filho, de comida. Você que tá falando isso. Não, eu quero polêmica. Não, tô brincando. Mas, ó, conhece lá o nosso canal, eu acho que vai ser legal. Esse primeiro vídeo a gente fez com muito carinho, os próximos a gente já está pensando neles. Então você ajuda a compartilhar. O tema desse primeiro é uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui, mas para o público de YouTube talvez seja interessante acrescentar também. Então você assiste e compartilha nas suas redes sociais, ajuda a gente a divulgar esse conteúdo também, tá bom? youtube.com/Paulinho De Gaspari é o novo canal do YouTube que vai bombar por aí, ou não. Sim, e comente lá também, tá? Eu quero ver seus comentários lá no canal de YouTube. E irmãos.com, nesse programa do podcast. No canal você assina, você dá o joinha, que dizem que é importante, né? Dá o joinha pra aparecer entre recomendados pros seus amigos também. E comenta, beleza? A gente conta com a sua ajuda, a sua divulgação. Você que já conhece o nosso conteúdo aqui no podcast, vai conhecer também em vídeos do YouTube. Quem sabe isso... Que da hora. A gente gosta de entrar na onda quando ela já tá na rabeira, né? Mas a onda do podcast a gente pegou primeiro. Exatamente. Então a gente conta com vocês. Um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu. Fui.